Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. Tenho um canal no YouTube, já com mais de 262 mil inscritos e contando todas as minhas mídias sociais, mais de 500 mil pessoas me acompanham todos os dias para falar sobre o mercado de criptomoedas. Essa análise não é uma indicação de investimento. O intuito desta análise é totalmente educacional e tem como objetivo ajudar as pessoas a compreender o mercado cripto. Seja bem-vindo ao canal Análise Cripto e para nos ajudar senta o dedo no like seu criptolouco. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber atualizações sobre o mercado cripto. Fique por dentro de todas as novidades e bombe seus lucros. Uma coisa que me preocupa muito em relação a um bear market mais prolongado, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, é o seguinte: a taxa de desemprego, tá? O nível de desemprego e a taxa de desemprego. Então, geralmente, agora ela caiu bastante, está bem abaixo, isso seria um fator positivo, né? Macroeconômico interessante, um número bem baixo de desemprego, só que esse aqui não está atualizado, esse aqui foi atualizado até março de 2021, mas eu puxei aqui o relatório e eu vi aqui que nós estamos então nas mínimas do nível de desemprego, né? De junho de 2019 a junho de 2022, então os últimos 3 anos. E basicamente, quando nós temos uma elevação da taxa de juros, o governo ele tenta, né, fazer o seguinte: os bancos centrais, o governo, ele tenta estimular então a recessão econômica temporariamente, elevando então primeiramente o nível de desemprego, e depois que o nível de desemprego aumenta, a gente vê alguns impactos mais fortes ainda no mercado, porque acaba bastante a diminuição de interesse em investimentos, né? Porque a pessoa está focada em tentar proteger o seu patrimônio, proteger o máximo do seu capital. Então nós tivemos aí uma elevação da taxa do desemprego lá no Covidão, por isso que você viu esse pico aqui, né? E ele voltou agora a níveis normais de junho de 2019. Então ele voltou a níveis normais, porém a gente ainda não viu, por exemplo, essa bolinha azul, né, esse gráfico voltar a subir, ou seja, o desemprego aparecer aqui e mostrar que a economia começou a ficar pior. Por quê? Aqui no Brasil a gente está muito acostumado a só utilizar um indicador de inflação como referência econômica, mas o Federal Reserve ele utiliza também associado à inflação com o nível de desemprego, tá? Então, quando o desemprego, o que eles querem ver, né? O que eles querem ver é o seguinte: aumentando a taxa de juros, diminuindo o crédito aos investidores, às empresas, e possivelmente algumas empresas zumbis, né, que estão sobrevivendo com dívidas extraordinárias, começando a quebrar, supostamente essa taxa de desemprego ela terá que subir para que chegue um momento em que a inflação seja controlada à medida que o giro econômico é muito menor. Então, por enquanto, a sensação quando você está lá nos Estados Unidos é de normalidade extrema. Tanto que eu comentei com vocês, eu quando estava nos Estados Unidos, lá nas 3 cidades que eu estava, Miami, Orlando e Nova York, todo lugar que eu passava por microempresas, né, em restaurantes e tudo mais, tinha pessoas contratando, posto de gasolina tinha contratando. Me chamou a atenção que lá tinha muita oportunidade aberta de emprego, né? Em vários lugares faltava demanda de trabalhador. Então, isso me chamou muita atenção, e aí eu decidi hoje dar uma puxada nesse relatório. Vi então aqui que nós estamos em níveis de 2019 na taxa de desemprego. Isso seria supostamente ótimo, mas seria ótimo numa condição do quê? De uma taxa baixa, né? Uma taxa que seria a taxa Selic deles lá baixa, uma taxa de juros baixa, né? Então, num contexto de apertamento quantitativo, num contexto de falta de crédito para investidores e para criação e formação de novas empresas, o normal seria a gente ver uma elevação da taxa de desemprego deste mês em diante, né? Ou seja, o segundo semestre com demissões em sequência, tá? Então a gente tem basicamente a taxa ainda bem baixa, ou seja, os efeitos da elevação da taxa de juros ainda não começaram a de fato reagir no mercado como um todo, na economia como um todo, porque isso se refletiria diretamente nesses níveis gráficos, né? Então, por enquanto, ainda nada, tá?
Isso significa que mais para frente a gente pode ter um pouco mais provavelmente, né, 2023 pode ser um ano um pouco mais difícil, ou o segundo semestre ainda desse ano, tá? Eu ainda não tenho expertise para dizer para vocês em qual tempo e velocidade aconteceria esse tipo de coisa. Então eu infelizmente não é o meu domínio, né? Eu não tenho domínio técnico para falar sobre. Eu não tenho experiência de viver recessões econômicas e ver como se comportou, por exemplo, a taxa de desemprego depois de determinada coisa, só pelo crash, né? Então a única coisa a gente teve um pico de desemprego lá do Covidão em 2020, né? Março de 2020. Mas eu não sei como nos outros períodos anteriores o mercado se comportou. Mas geralmente uma recessão ela se comporta como um período um pouco mais prolongado do que um crash. Então a recessão geralmente pode durar aí mais de um ano, pode durar 2 anos, 3 anos e assim por diante, tá? Então ainda não tivemos, e é uma coisa que me preocupa, a reação a esse tipo de coisa. Que bom que tem emprego e que a taxa de desemprego está bem baixa, né? Que bom, pelo menos isso, se tu olha no papel branco, né? É muito positivo. Porém, isso também me assusta um pouco porque pode ser que ainda a recessão ainda nem começou, a recessão ainda do jeito que a gente espera ainda nem começou, tá? E aí pode ser que essas grandes quedas que a gente vê hoje é a antecipação a esse problema que pode vir a ser no futuro, que é a elevação do nível de desemprego. Então, os mercados voláteis, eles reagem antecipadamente aos eventos que vão ocorrer no futuro, né? É o sofre por antecipação. Só vou ajeitar um pouco a câmera aqui. Vou abrir aqui porque fica um pouco melhor. Muito bem, senhores. Dito isso, né? E vendo esse relatório, hoje vai ser então o relatório da inflação atualizada. Seria muito importante para nós, como investidores de mercados voláteis, que a inflação viesse a níveis desejados de quê? De otimismo, ou seja, um ponto percentual abaixo do esperado. Então, uma amostragem de controle de inflação seria algo que fosse dar um alívio nos mercados, os mercados poderiam subir, tá? Mas o que parece que vai acontecer, que foi o que eu comentei ontem, que a Karine Jean-Pierre, essa porta-voz, ela comentou que a expectativa da Casa Branca é que a atualização dos dados do índice do consumidor, né, ou o índice de inflação, venha com níveis bem elevados, tá? Highly elevated, tá? E aí, se confirmar isso hoje, às 9h30 da manhã, provavelmente a gente pode ver uma sequência de uma nova queda nos mercados. Não só mercado cripto, como mercado como S&P 500, como Nasdaq e assim por diante, né? Aquela cascata e aquela onda de queda, né? E conforme na sexta-feira a gente fez a live com o Orlando Lamey, ele trouxe um gráfico muito interessante onde mostrava realmente que hoje o mercado está indo numa direção, o mercado cripto ele está caminhando muito, muito com o mercado tradicional, à medida que incorporou muito dos investidores institucionais. E aí eu estava assistindo ontem o Alessio Rastani, que é um canal de um trader de fora, que já fez entrevista para Bloomberg. Eu sou bastante assim, admirador do trabalho dele, apesar dele ser muitas vezes um cavaleiro do apocalipse, né? Mas ele trouxe o Dumb Money e o Smart Money. E eu fui correr atrás de um desses tipos de indicadores, e aqui mostra que a confiança do Smart Money já está chegando a 73%, e a confiança do dinheiro burro, que seria o varejo, no caso, né, ou investidores menores. Aqui, então, Smart Money significa investidores maiores, investidores institucionais, fundos de investimento. Eu acho meio escroto, eu vou ser bem sincero, eu acho meio tosco e escroto esse tipo de nomenclatura, né? Os fundos de investimento são Smart Money e o varejo é o Dumb Money. Mas, cara, na verdade, às vezes nem o Smart Money sabe tomar decisões. Tá a prova dessa quebradeira geral
de várias empresas alavancadas de smart money do mercado cripto, como a Three Arrows Capital e aquela outra que eu comentei esses dias. Acho que é a Versace. Como é que é o nome da outra mesmo? Agora não estou lembrando. Vocês podem ver que o Smart Money também quebra. O Smart Money também faz cagada. O Smart Money também se alavanca. Então eu acho meio burrice você nivelar por baixo, porque eu acho que o nível de conhecimento são diferentes e mesmo pessoas pequenas elas podem ter, com pouco dinheiro, pouco capital, com conhecimento, às vezes ter uma capacidade de leitura do mercado melhor do que gestores de investimentos que quebrem e falhem ou que se alavancam justamente num período de alta extrema do mercado, né? Então eu acho meio assim, eu não sei, eu queria até saber a opinião de vocês aí. Eu acho meio escroto essa nomenclatura, você definir, né? Quem tem mais grana realmente é mais inteligente, sabe a direção do mercado. E aí agora entende que o momento é de compra, né? Então eu acho que a gente tem que avaliar as coisas e sempre achar que o período, ele até pode ser o passado, ele pode até te dar o ritmo do que pode acontecer no futuro, mas ele não vai ser igual. Então vão ter coisas, né, particularidades diferentes, detalhes que são diferentes, que a gente sempre tem que tomar cuidado para a gente não cair nesses tipos de indicadores que praticamente generalizam que agora é o melhor momento de comprar, porque a princípio seria o melhor momento, né? Mas enfim, eu sou um cara seguidor de tendências, né? O que é a tendência? Se a tendência é de baixa, o que eu espero é baixa. Se eu vejo que a tendência retoma para alta, eu espero o quê? Eu espero alta. Então, hoje em dia, mesmo com tudo, mesmo com todos os indicadores, eu sempre acho interessante a gente tomar bastante cuidado e prestar atenção no principal indicador de todos, que é o preço. O que o preço está fazendo? O preço está fazendo ondas de alta ou ondas de baixa? Por que eu vou comprar por causa de um indicador que diz que o Smart Money está muito mais otimista e o Dumb Money está pessimista? Que seria uma vertente, realmente. Historicamente falando, esse é um dado que tem uma assertividade de 100% depois de um ano, né? Se você compra em determinado valor de sentimento, de análise de sentimento. Pois bem, senhores, nós estamos aqui com os níveis de risco, então, no curto prazo no mercado de ações, o risco está ainda baixo. Semana passada estava neutro. Os bonds, isso me chama a atenção, estão num nível de risco médio, é o que está em maior risco, o que significa, nesse indicador, que supostamente seria um bom momento para, por exemplo, se expor a ações, ouro, no curto prazo, né? Médio prazo também voltado a médio prazo no mercado de ações. O petróleo também voltando, né, ao nível de risco mais baixo. Semana passada ele estava na zona amarela e a agricultura também está em nível de baixo risco e agora perdeu um ponto aqui, voltou um pouco mais, né? Ele ficou um pouco mais arriscado, ele estava até menos arriscado, tá? Então existem vários indicadores, aí o pessoal utiliza vários indicadores. Vemos aí o Smart Money começando a apostar em long, né? Especular em alta no mercado volátil. Seria esse o momento, digamos, de aceitação de prejuízo máximo. Então, esse indicador ele aponta que seria um interessante momento de compra. Basicamente, eu vi assim, até o Alessio Rastani, acho que ele usou esse gráfico aqui para ilustrar, né, esse indicador como um indicador que dá um retorno positivo depois de um determinado número de tempo. Tá? Eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu já vi ele usar várias vezes esse indicador, apesar de eu admirar e gostar bastante do trabalho dele. Eu já vi ele errar pra caralho com esses indicadores de sentimento, tá? Porque se fosse tão fácil, é só tu pagar essa porra aqui, $25 por mês, e você teria toda a solução mágica da sua vida de ficar comprando fundo e vendendo topo. Mas não é bem exatamente isso que acontece, tá? Então eu sempre tô trazendo isso aqui porque eu não gostei muito desse último vídeo que ele trouxe. Não acho que é uma comparação real com a situação do crash passado, de 2008, nem muito menos de 2002, aliás, dos anos 2000, né, da bolha.com, muito menos lá dos anos 80. Eu acho que é um fato novo que nós estamos vivendo e a gente tem que encarar dessa forma, né? Enquanto a porcaria do preço não fazer topos e fundos ascendentes, eu vou ficar muito mais baixista e focado em proteção de patrimônio do que
ficar especulando a compra de um fundo, né? Ficar caçando fundo. Não, eu acho que aqui vai ser o fundo, aí eu vou comprar aqui e o mercado derrete mais esse tanto, e aí fica lateral por um tempo. E aí eu preferia ter comprado aqui do que ter comprado aqui, por exemplo. Ou se eu tenho uma estratégia de longo prazo de só acumular, aí beleza, eu vou comprando todos os suportes. Comprei em 30 mil, compro em 20 mil. Se cair para 10 mil, eu vou comprar em 10 mil. Se cair para 14 mil, eu vou comprar em 14 mil. Vai comprando aos poucos, acumulando com foco no longo prazo. Porque a tendência é a situação se acalmar e melhorar. Mas para aquele que tem uma reserva pequena e quer entrar realmente no momento em que ele vai ter uma tranquilidade de pegar uma tendência de alta, ainda está muito cedo. Nós ainda não estamos em tendência de alta, ainda não se formou o fundo, ainda não tivemos um pivô de alta formado, não tivemos rompimento de tendência semanal. Então a gente tem que tratar com todo o cuidado do mundo, porque pode ter pessoas que vão achar que agora é a oportunidade do século de comprar um fundo dos deuses e basicamente ainda não formou o fundo, tá? Então o fundo ele precisa ser formado e ele não foi formado ainda. A tendência é claramente ainda de baixa. Sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto